Hoje nós vamos falar com a engenheira Naira, vai contar um pouquinho da sua experiência profissional. Conta um pouquinho pra gente aí, faz a sua apresentação, como que você iniciou? Oi, Pompeu. Bom, como você mesmo já disse, sou formada em engenharia civil, sou basicamente uma recém-formada. Eu finalizei a minha graduação no final de 2024, peguei meu diploma no ano passado. Graças a Deus já estou na área, mas toda essa minha história ela vem há alguns anos atrás. Então, eu estava no ensino médio, indo para o ensino médio, e aqui na minha cidade a gente tem uma escola técnica que dá para você conciliar o ensino médio junto com o curso técnico. Na época, eu ainda não tinha noção do que eu queria fazer da minha vida. Basicamente, fui obrigada pela minha mãe, que falou: você vai fazer técnica de edificações, depois, mais pra frente, se você gostar ou não, você escolhe o que você quer fazer de faculdade. Beleza. Fiz os 3 anos do ensino médio como integrado com edificações. No começo, assim, pra mim não foi um impacto muito grande, porque a minha mãe e meu pai, a gente daqui a pouco entra nesse assunto, são da área, e eu gostei. Então, assim, eu já tinha muita facilidade com matemática, todo mundo falava, quem faz engenharia civil tem que ser bom de cálculo. Então, pra mim, não era uma dificuldade. Aí foi começando a entrar um pouco na parte mais específica. Então, o curso técnico, ele é muito importante porque você vê uma parte bem generalizada e que é muito aplicada às coisas que a gente vê, por exemplo, em reforma da nossa casa, essas partes mais de reparos pequenos. Então, eu tive aquele conhecimento básico de hidráulica, elétrica, parte civil, até segurança do trabalho, computação com AutoCAD, essas coisas. Foi muito bacana. Gostei, e aí foi um dos motivos de eu escolher depois, alguns anos, a minha faculdade. Então, eu tive uma época que eu praticamente fiquei 1 ano depois que eu terminei meu ensino médio para fazer os estudos, para conseguir entrar numa faculdade. Aí, quando foi em 2020, eu passei no Enem com bolsa do ProUni. Então, eu consegui uma bolsa integral, escolhi a faculdade, eu me formei na Embi Morumbi, e daí foram vários acontecimentos na minha vida, que aí já entra um profissional. Fez a engenharia civil na Embi Morumbi? Isso. Ah, legal. E o técnico em edificações foi na cidade de Barueri, que a gente fala que é ITB, Instituto Técnico de Barueri. Hoje eu tô com 25, quase batendo na trave dos 26. E graças a Deus, assim, não peguei DP, fui direto. Tive as dificuldades padrões que sempre tem nas matérias. Peguei 1 ano de pandemia. Por um lado foi bom, porque o ensino 100% presencial é cansativo para quem justamente ainda trabalha. Então, para mim ajudou na questão de, tipo, eu podia chegar em casa, abrir meu computador e estudar. Eu não tinha que ir pra faculdade, ter esse deslocamento ainda e depois voltar por meia-noite. Porque minhas 2 primeiras semanas, mais ou menos, na época de 2020, foi quando tava para decretar a pandemia, né? E aí eu tava presencial. Então eu chegava questão de meia-noite em casa. Aí fiquei meus primeiros anos, que são as matérias comuns, cursando online. A modalidade que eu tava tinha aulas ao vivo, então dava para captar bastante, não era uma coisa muito padronizada, exaustiva, porque tinha essa interação com o professor. E foram anos assim complicados para todo mundo, mas que deu para absorver bastante. Então é muita questão de você ter foco e querer aprender. E isso eu queria, então dava certo. Mais para frente, quando a gente pôde voltar para a faculdade, a faculdade no caso tentou colocar as questões práticas para a gente fazer, porque a engenharia civil tem que ter a parte prática, senão você não consegue absorver aquela parte teórica que a faculdade te proporciona. Então, assim, tem muitos pontos positivos você fazer uma faculdade depois de um técnico, porque você meio que consegue já assimilar o que você aprendeu no técnico. Então, eu fui para a faculdade já sabendo bastante coisas até. A única coisa assim que a gente não aprende muito no técnico é aqueles cálculos absurdos, que eram páginas de cálculo. Mas, enfim, aí fiz bastante aula prática, aí eles começam a cobrar estágio. Eu, em particularmente, assim, tive muita facilidade para conseguir estágio. Então, eu consegui estagiar em 2 empresas. Uma é no ramo de óleo e gás. Então, eu era responsável pela parte de manutenção da indústria, da fábrica, que era num município aqui, era porque ela não tá mais situada aqui, num município aqui do lado de Barueri, que é Jandira. Lá eu pude ter esse primeiro contato com aquilo que eu estava estudando. Então, eu via as coisas realmente da manutenção, não a obra em si, mas que estão atreladas. Então, uma das coisas até bacana da engenharia civil é isso: você pode
trabalhar em diversas áreas, porque você vai aplicar alguma coisa que você aprendeu. Depois também consegui um outro estágio um pouco mais focado para a área de facilities, que também cuidava da manutenção ali do ambiente corporativo. Então, talvez eu já tinha em mente assim aquela sensação de, poxa, eu acho que eu não sou a pessoa que quer ficar na obra em si, mas eu gostava muito do que estava pronto, de entender como resolver aquele problema de uma coisa que já tinha sido entregue. Então, meu caminho, minha trajetória foi me guiando para esse lado de um pós-obra. Tanto que terminei a faculdade, eu já estava atuando em uma construtora, na assistência técnica, como técnica de edificações, e aí eu consegui entrar um pouco mais para essa área de construtora mesmo, de obras civis, residenciais, não na obra em si, mas naquela etapa. A obra entregou empreendimento, a gente já entra e começa a fazer aquelas questões de vistorias, montar reuniões junto com o corpo síndico, fazer atendimento nas unidades de vistoria. Então, tem várias coisas que me levaram sempre para esse caminho. Então, basicamente, concluiu a faculdade e iniciou na área do pós-obra. Tá? Teve uma experiência nessa indústria de óleo e gás, mas o foco foi mesmo no pós-obra. E hoje você está atuando novamente no pós-obra ou você está exercendo uma outra atividade que não seja essa? Continuo no pós-obra e acredito que vou continuar. Ah, legal. E isso é importante. Também já trabalhei no pós-obra, tá? Na área de assistência. Então, pepino. Na hora que chega as ordens de serviço, não é para tomar um cafezinho com o síndico ou com o tipo. Não é realmente o cliente que está com vazamento a unidade de cima está vazando na unidade de baixo, aí o síndico não quer se meter nessa briga entre eles, aí aciona o serviço de garantia. Aciona a construtora. É aquele caos. Então tem que saber gerenciar também os prestadores de serviço que vai estar atendendo as OS. Eu não vou falar que é um caos, mas é muito complicado. É muito complicado essa área. E você aparentemente está gostando disso. Sim, é dinâmico. Então, não tem um dia entediante. Cada dia é um dia. Sim. Cada dia. Legal, né? Nara, tem algumas perguntas que eu preciso te fazer. A primeira, você comentou uma coisa aí que eu peguei e anotei. A faculdade prepara na teoria, mas não na complexidade humana. É esse o contexto mesmo? Né? Não prepara para a complexidade humana, ali para o pessoal que está diretamente lidando ali na obra. Esse caos que você está falando aí, que às vezes continua pegando na assistência técnica ou no pós-obra. É fato. Então, o que mais se aproxima de um preparo mais assim para a vida real, profissional, é o estágio. Então, esse seria um pouco mais do ponto de partida para começar a exercer realmente aquilo mais na prática. Então, assim, a faculdade a gente tem aqueles trabalhos em grupo, apresentação, para desenvolver um pouco esse nosso lado, de realmente lidar com as questões, as adversidades, o professor, o orientador te passa uma questão, você tem que resolver. Então, ela estimula nesse sentido. Só que não é a realidade que você vai, por exemplo, pegar numa obra. Na obra, a gente lida muito com pessoas, o ser humano, que envolve sentimentos, envolve várias coisas. E na faculdade você está num ambiente controlável. Então você tem um grupo de pessoas que você pode ser que esteja já há 5 anos com elas, você tem já uma interação, se conhecem, pelo menos o mínimo. Então você tem um caminho para trilhar que é padrão. Então assim, não tem adversidades externas. Agora, quando você está na obra que você tem que lidar com o fornecedor, com o empreiteiro, com o cliente, com o seu gerente, são desafios, são pessoas totalmente diferentes que você tem que... Cada um tem a sua necessidade. Então é um boom assim na hora de quando você migra assim desse conhecimento teórico pro prático. História real. Como foi a tua primeira vivência, o teu primeiro estágio? Como foi? Conta um pouquinho pra gente aí aquela sensação. Nossa, agora eu estou estagiando na área que eu escolhi para poder ser uma profissional disso. Como que foi? Teve algum choque de realidade? O choque que assim eu recebi um pouco mais foi a questão do cliente externo. Seriam na parte que eu tô agora dos condôminos. Porque o cliente tá ali, ele não quer saber o que tá acontecendo, ele quer que resolva o problema dele. Então não é igual no escritório que a pessoa, por exemplo, falou assim, eu tô com vazamento aqui no banheiro feminino. Você consegue alguém pra me ajudar? É uma coisa assim bem mais tranquila. É
leve. Agora, quando você tá com um cliente que, por exemplo, a pessoa que você falou de infiltração que vem do vizinho de cima. Eu já peguei muitos casos que o morador tinha acabado de se reformar o apartamento, tava com a marcenaria linda, maravilhosa no banheiro, o vizinho de cima teve um problema de vazamento, infiltrou tudo na unidade dele e a marcenaria dele estufou. Então, o cara vai ficar realmente no ápice, assim, absurdo. Aí como né? É pra ontem, é tudo pra ontem. Então, se for realmente considerar essa parte um pouco mais complicada, seria esse choque. Conta pra gente como é ser uma recém-formada e chegar na obra, chegar num canteiro de obra. Qual é essa sensação? Ela é uma sensação diferenciada. Assim, pra mim, porque eu não tinha muito contato com obra. Então é um ambiente assim que não tá tudo bonitinho, limpinho, organizado, no sentido como se fosse um escritório. É uma correria, a gente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então é diferente. É uma coisa assim única, de obra mesmo. Mas que vale a pena. Então você vê pessoas, histórias, é tipo como se fosse um universo novo que você vai estar ali na obra. Hoje, escritório ou obra? Pode ser um pouco dos dois. Um misto? É. Um pouquinho no escritório? Um híbrido. Um híbrido. Sim. Dia de sol, 40 graus, obra ou escritório? Você chegou no ponto. Chuva, escritório. Quando tiver aquele tempinho gostoso, ameno, aí é obra. Aí é obra? Então, por isso que eu falo pós-obra, eu não tô na obra. Ai, caramba. Naya, vamos falar um pouquinho de algo que eu vejo que aflige muitas pessoas, mesmo aquelas que já têm alguma experiência, que já estão formadas há algum tempo, é liderança em obra. É o comando, o posicionamento na obra. Por quê? Vai chegar um momento de você, recém-formada, nova, de idade, chegar na obra e se deparar com pessoas que nasceram em obra. E você vai chegar com o teu cargo de engenheira civil responsável por aquela determinada tarefa, aquele determinado serviço e vai precisar delegar. Acredito que você deve ter passado. Se não passou, provavelmente ainda vai passar. Tem aquela sensação que aquelas pessoas não estão lhe ouvindo, que não estão fazendo, executando da maneira que você orientou. Por quê? Porque acredito que é mais uma menina do rostinho bonito na obra. Como que você faria para lidar com isso, gerir esse atrito? Tá. Essa questão realmente de se formar e chegar na obra, que você tem ali o status, né, de engenheiro, ela é complicada, porque você sai da faculdade realmente com um diploma. Na maioria dos casos, ele vai te abrir portas, ok? Só que não quer dizer que você tem total experiência. Então, uma das maiores dificuldades que você tem quando vai para a obra, nessa situação de poder delegar, assumir essa responsabilidade, é isso, porque você vai dar de encontro com pessoas ali que têm a minha idade só de experiência. Então, como que você vai argumentar contra isso? Então, é uma coisa que eu já passei, continuo passando e é difícil. Aí volta naquela questão que você perguntou da faculdade. Ela te prepara para isso? Não prepara. Você pode até escutar a experiência dos seus professores falando sobre isso, mas você não vai vivenciar isso lá. Então, assim, quando você tá na obra, vamos pegar o exemplo da equipe operacional. Eles têm essa questão da experiência prática. Muitos deles, às vezes, nem conseguem ler, só sabe assinar o seu nome. Mas o cara, a mulher, entende pra caramba daquilo. Então aí você chega, dá uma orientação X e ele fala, isso não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Ele vai explicar. Eu já trabalhei assim, eu sei como e eu sei que não vai dar certo. Então uma coisa mais já da experiência dele, contra uma coisa que eu possa estar falando que seja na teoria. Mas assim, eu acho que a grande, como que eu posso dizer? Não é um segredo, mas uma dica que eu percebi passando por isso é que você tem que aprender a ouvir. É questão de ser humilde. Então, assim, se eu vou ter esse tipo de abordagem com a pessoa, eu vou ouvir o que ela tem pra me dizer. Se eu achar que não tá batendo muito com o que eu sei, a gente vai tentar discutindo, conversando, encontrar um ponto que a gente vai conseguir resolver a situação. Então, assim, você aprende muito com as pessoas do campo, como você também ensina muito. Mas você não pode criar embate, porque o pessoal de obra pega ranço. Aí acontece muitas vezes da pessoa ser assim, eu só consigo ter respeito se eu gritar, se eu faltar com a
educação. Eu não acho isso bacana. Então, tem que saber dosar. Isso mesmo. Outra, gentileza versus fraqueza. Entra num tema, assim, bem complicado. Uma linha tênue, legal. Mas, basicamente, eu sou uma pessoa calma, assim, nesse sentido. Se perguntar pra minha mãe, ela vai falar que eu não sou tão calma assim. Mas eu sou uma pessoa calma. Então, eu falo, assim, numa linha mais tranquila. Não consigo gritar com ninguém. Eu posso aumentar um pouco meu tom de voz, mas também não é nada que poderia considerar alguma coisa como grito. Então, eu não vou impor, você tem que fazer isso porque eu estou mandando. Não acontece. Mas é complicado, principalmente pelo fato de eu ser mulher, de eu ter essa voz mais fina, não é uma voz muito grossa. Eu guardo comigo uma coisa que uma gerente uma vez minha me falou, quando eu saí do meu estágio. Eu não gostaria que você saísse, só que eu acho que é importante pra você criar casca. Porque eu tava num mundinho assim, tudo muito tranquilo. Ela falou, isso daí vai ser essencial pra você. Aí, recentemente, eu até encontrei com ela falou, caramba, você já tá falando mais alto, porque eu falava mais baixo, eu era um pouco mais introspectiva. Então, assim, são coisas que vão acontecendo. Mas é difícil, porque se você é uma pessoa educada, dá bom dia, boa tarde, pergunta como que a pessoa tá, às vezes o operacional faltou porque alguém da família tava doente, aí você queria saber mais. Assim, às vezes dá a impressão que você é uma pessoa fraca, muito emotiva. E muitas vezes os homens acham que isso, é coisa de mulher, muito sentimental. Não é, tipo, tem pessoas, são pessoas, pode existir homem assim também. Então, não dá pra ficar confundindo uma questão de educação com fraqueza. Naira, pra gente concluir, o que você acha, o que você acredita que realmente as mulheres precisam ter, como postura na obra? Qual é a tua visão disso? Nesse mundo que, querendo ou não, ele ainda é masculino, principalmente na parte de construção civil. Olha, é um teste, assim, diário de desafios que você tem que enfrentar em todas as vertentes. Vou falar por mim. Se você se mostra uma pessoa com postura, firme, sendo respeitosa e passar segurança daquilo que você tá falando, você tá no caminho certo. Então, basicamente é isso. Então, é só realmente passar aquela segurança, aquela confiança com quem você está conversando, que aí as pessoas vão te respeitar. Então, o caminho é esse. Naira, tem mais uma aqui, ó. Agora é bate-pronto. Sofreu ou sofre ainda para conquistar o respeito do subempreiteiro ou até mesmo do cliente? Sempre. Eu acho até bacana, às vezes, quando eu vou fazer atendimento, quando a cliente é mulher, porque ela já fica, nossa, é uma mulher que tá na minha casa. Aí parece que ela vai te abraçar. E é gostoso isso, porque mesmo, igual você falou, por mais que ainda tenha muitas mulheres já na obra, é difícil. Então, o próprio cliente já fica esperando que vai falar com um homem. Já fica na mente. Sim. Aí, quando aparece uma mulher, é bacana. Mas essa questão, por exemplo, de falar com o empreiteiro, com um cliente, eu sinto, não vou falar que com todas as pessoas, pode ser realmente uma questão de personalidade, questão cultural, familiar, enfim, que tem uma resistência. Porque se tivesse um homem falando, a pessoa respeita mais no sentido de, tipo, concordo, não vou nem ficar debatendo. Então, tem uma facilidade ainda maior para os homens. Naira, provações diárias. Realmente são provações diárias? Cada dia é uma provação? Sim. Se não for diária, é horária. É horária? Tem de tudo. Tanto da questão dos desafios de obra, quanto de lidar com pessoas. É bacana. Você sente que toda hora você é testada? Sempre. Hoje mesmo posso te falar que eu já fui testada. Então, coisas assim. Vai criando casca. Vai criando casca. Tem que criar casca. Essa questão de ser mais tranquila. Então, tem várias provações que eu tenho que passar para conseguir ter essa questão do respeito, de falar, eu também sei, não é assim. Porque você se sente numa posição muito inferior. Você fala, caramba, eu estudei tudo isso pra pessoa olhar pra sua cara e falar assim, tipo, quem que é você? Meio que isso. Naira, obrigado por estar compartilhando com a gente a tua história, a tua trajetória. Mas antes de terminar, eu preciso perguntar. E esse capacetinho amarelo aí? Você gostou? É que eu não achei o branco. Mas é o efeito aí do aplicativo, né?
Mas ficou legal, ficou legal, ficou legal. Devia ser um branco, né? Da próxima, eu vou planejar aqui uma IA para poder mudar isso.